Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 13 do Obreiros da Vida Eterna. Esse capítulo se chama Companheiro Libertado. Vocês lembram, né? Nós estávamos sabendo que esse livro estava procurando, né, libertar 5 companheiros, né? E então vamos lá. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorou após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. Logo cedo, após se entender com a irmã Zenóbia lá da casa transitória, né? Quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente nos convidou ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Dimas alcançou o período de renovação e por isso seria retirado da forma grosseira, de modo a se transformar para o novo aprendizado. Não havia determinado o dia exato, mas atingira o tempo adequado para isso. Recordando, contudo, o meu caso particular e querendo elucidações construtivas, ousei perguntar: nosso orientador, enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, me perdoe. Me perdoe o desejo de saber particularidades do serviço. Você poderia me informar se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Ele viveu toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrestre? Ele completou a relação de serviços que trouxe o renascimento? Não, ele respondeu. Não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. E eu disse levianamente: Oh, ele terá sido como foi, suicida inconsciente? Eu entrei na colônia, lá no nosso lar, lembra? Nessa condição. E antes de conseguir a graça do refúgio renovador, eu passei por muitos padecimentos. Dizendo isso, refletia sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes motivariam o esforço que estava sendo feito, mas a informação do orientador me desconcertou. Se Dimas não completara o tempo previsto ao roteiro das obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Ele merecia o movimento excepcional da assistência individualizada? Por que motivo forçaria a esfera superior que prestava a ele tanta atenção? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me dominava o pensamento, mas se absteve das longas explicações, confirmando simplesmente: Não, André, nosso amigo não é suicida. Que dúvida, né, gente? Presta atenção. Ele ia desencarnar antes do tempo previsto, mas não era suicida. Como assim? E André Luiz pensou que o melhor que ele tinha a fazer seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Olhando algo confuso, tornei a perguntar. Ele não segura a língua dentro da boca, né? Mas, se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu comigo? Meu interlocutor, com um leve sorriso, disse: Não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no passado. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara.
Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias nessa existência. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no começo, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com a leitura mais simples. Entregue aos serviços rude, muito jovem, constituiu família pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para se dedicar aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, ele a colocou a serviço do bem de todos. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que poderiam ter dado mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerando na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, a sua resistência nervosa diminuiu. Pela inevitável irregularidade das refeições, afetou a saúde do seu estômago. Pelas perseguições gratuitas que sofreu, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe tocou amargamente o coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando doenças morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. Mas é preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões negativas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Mas não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia, como não é fácil improvisar um porto seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. O orientador Jerônimo me sentiu fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente fiz. Jerônimo disse: segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Então me calei humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Como dizia meu pai, né? Uma porta tem dois lados. Se eu analisar apenas por um lado, com certeza serei injusto.
Isso é muito sábio, né? E a gente normalmente analisa só por um lado, principalmente pelo lado que a gente faria, né? Bom, naturalmente, o assistente conhecia a minha antiga posição. Estaria informado de meus desvios interiores, mas dignava-se evitar desapontamento mais fundo com referências comparativas. Lembrei meu passado com mais nitidez e isso foi esclarecedor. Inegavelmente, conduzi minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, na hora certa, estudei o que eu quis, dispunha do meu tempo com rigorosa independência nas decisões, fechava a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca adoeci o meu fígado por sofrimentos alheios, porque ele era pequeno para conter as vibrações destruidoras das minhas próprias irritações. Ao me sentir contrariado nos pontos de vista pessoais e, acima de tudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis a que eu mesma dera guarida, levianamente. Havia, portanto, muita diferença entre o caso de Dimas e o meu. É fácil julgar o outro, né? Achar que o outro não deve ser tratado diferente da gente, mas devemos ver o porquê. Como é diferente gastar os créditos consigo mesmo ou com o outro. O dedicado servidor do bem emprestou as possibilidades que o céu confiou a ele, né, em benefícios de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozei essas possibilidades ao máximo, me perdendo pelo excesso. Mas Jerônimo era suficiente bom para não comentar realidades tão duras. Reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, puxando outros assuntos. Em breve chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade, que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente perguntando se a morte estava marcada para aquele dia. E o assistente respondeu sim, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje? Aliviando o fardo pesado da matéria densa. Ela consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo doente que desejavam demonstrar sua gratidão no último dia de encarnado, né? Ele respondeu: minha amiga, compreende as dificuldades próprias do assunto. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não teria inconveniente nenhum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do corpo, mas não pode fugir das algemas domésticas de repente. Teme o futuro dos seus, está em total descontrole dos nervos e sente as emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Acho que essa visita compacta seria inoportuna no processo da desencarnação, mesmo em se tratando dos melhores amigos dele, para que não agrave o descontrole mental. Mas Dimas poderá ser amparado pelo afeto daqueles que ele tem, né, afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que a manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam, no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas.
Nosso irmão e cooperador descansará ali, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições semelhantes. Não deixaremos de avisar sobre sua partida, para que seus afeiçoados se juntem a nós, na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Ela manifestou sincera satisfação e disse: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera, que nos deixaram agora campo livre para a nossa necessária atuação. O momento era sem dúvida melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o doente em vasto emaranhado de fios cinzentos, nos dando a impressão de peixes encarcerados na rede. Jerônimo apontou-a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho que teremos que remover. Improvisemos temporária melhora para ele, a fim de sossegar sua mente aflita. Somente depois disso conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. O assistente recomendou que Luciana e o padre Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando suas vibrações mentais e instruindo-me para ajudar na influenciação, como se fazia necessário. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido, vindos da esposa. Reparei que o doente se encontrava já em dolorosas condições, plenamente desorganizado. O fígado começava definitivamente a paralisar as funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. O glomérulo renal é a unidade funcional dos rins. Ela é composta por ramalhetes capilares envoltos por uma membrana denominada cápsula de Bowman, através da qual se produz a filtração do sangue e a eliminação dos resíduos metabólicos, tá? Então, os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos anunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no fígado, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge e o assistente disse: precisamos fornecer a ele melhoras fictícias para tranquilizar os parentes aflitos. Aqui está repleto de substâncias mentais torturantes. Então começou a exercer intensivamente sua influência. Dimas, de raciocínio obstruído pela dor, não sentia sua presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento do vírus portador do coma,
impediam que ele tivesse percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse diante dos choques do sofrimento, mas era extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo se acalmou, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e disse reconfortado: graças a Deus, louvado seja Deus. Um dos filhos que o acompanhava, ouvindo isso, perguntou ansioso, no gesto de alívio: Desculpa. Melhorou, papai? Oh, sim, meu filho. Agora respiro mais livremente. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Perguntou cheio de fé. O doente sorriu, meio triste, e respondeu: não. Quero crer que o sofrimento físico fechou a porta que me comunicava com a espera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Olhou a companheira em lágrimas e disse: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de medir valores espirituais. Estou convencido de que os nossos guias do plano superior não esquecerão minhas necessidades, mas não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Estava num angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam nos seus olhos congestionados. Jerônimo agora pousava a mão na fronte do doente, proporcionando-lhe força, inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e disse: querida, vá descansar, eu te peço. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por te aniquilar. Que será de mim, doente e exausto, se o desânimo surpreender a todos nós? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: repouse, te peço. Ficaria mais satisfeito se a visse mais forte. Não se demore. Me sinto muito melhor e sei que o dia será de calma e reconforto. Cedendo ao pedido do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciano e Hipólito, ela se recolheu ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, a família se alegrou. O médico foi chamado. Radiante, o clínico afirmou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, tirou os anestésicos e recomendou ao pessoal da casa que deixasse o doente em repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que o quarto ficasse em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. O médico atendia o nosso desejo. Nós já vimos isso no livro dos mensageiros, lembra? A necessidade de afastar as pessoas queridas que estão intervindo no processo do desencarne. A gente diz: ele morreu e eu não estava com ele, meu Deus, como eu pude fazer isso, né? Mas era necessário que a gente tivesse saído dali para não atrapalhar. É isso que a gente tem que ter em mente sempre, né? Nem sempre o nosso desejo é o melhor para o outro, né? Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando o nosso serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito, para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, assim protegendo o doente, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a mão sobre o plexo solar do agonizante. E Jerônimo disse: iniciaremos agora operações decisivas
Mas antes, forneceremos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via, nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa. Sob o controle de Jerônimo, teve imperiosa necessidade de orar, e embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a prece mental que ele dirigia ao Divino Mestre. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes feri a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente quebrei suas peças com o meu descaso, menosprezando patrimônios sagrados cujo valor estou reconhecendo em mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil para merecê-la. Mas se é possível, amado médico, socorre-me com teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos. Por que não compadecerá de mim, miserável peregrino da terra? Seus olhos deixaram escapar lágrimas abundantes. E após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante. Na tela miraculosa da memória, revia o colo materno e sentia a sede de carinho dela. Oh, se pudesse contar com o socorro da abençoada velhinha que a morte arrebatara há tantos anos, pensava. E pelas doces lembranças modificou o quadro da súplica. Lembrou a cena da crucificação de Jesus. Insistiu mentalmente por vislumbrar o vulto sublime de Maria e, sentindo-se de joelhos diante dela, implorou: Mãe dos céus, Mãe das mães humanas, refúgio dos órfãos da terra, sou agora também o menino frágil, com fome de afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora divina, Mãe de meu Mestre e de meu Senhor, digna-te abençoar-me. Lembra que teu Filho divino pôde te ver no derradeiro instante e intercede por mim, mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandones, anjo tutelar da humanidade, bendita entre as mulheres. Ó providência divina, maravilhosa do céu, convertera-se o coração do doente em foco radioso, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz semelhando neves luminosas. Ela se aproximou de Jerônimo e informou, após nos desejar a paz divina: sou a mãe dele.